Vamos dar continuidade à nossa mesa de diálogos. Passo a palavra agora para a nossa colega Maria Verônica de Azevedo. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Sétima Direde pelo convite. Fiquei muito satisfeita em poder contribuir com a jornada dos gestores da nossa Direde. E, em segundo momento, eu queria dizer que é um desafio para mim sentar na frente de pessoas tão experientes, que sabem tão bem fazer educação e falar como eu faço educação. Lembro-me que quando comecei as atividades em sala de aula, eu ia participar dos eventos da faculdade, ou eu lia livros, e eu queria que as pessoas que estavam falando para mim me dessem receitas de como ser uma professora exemplar, de como alcançar uma educação aprendente, que estimulasse o meu aluno. E eu cheguei a uma conclusão que eu nunca ia ter essa resposta. Com o passar dos anos, eu descobri que não existe uma receita. A receita sou eu quem faço, de acordo com a minha realidade e de acordo com a realidade do meu aluno. Então, pensando nisso, eu imaginei o que é que eu vou dizer a essas pessoas lá nesse encontro, que eu faço o quê de diferente, de inovador. E o que eu acho que eu fiz de inovador nos poucos anos que sou professora, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma proposta para mim mesma. E eu trouxe essa proposta hoje para dividir com vocês. Eu vou ficar aqui em cima mesmo, porque é um caminho mais próximo. Pode passar, Teixeirinho, por favor. Então, olha só, gente. Eu criei um percurso metodológico que eu chamo ele de específico e particular, justamente porque eu adaptei à minha realidade. E adapto à realidade de cada escola em que eu trabalho e de cada turma também. O que seria isso? Para mim, não adianta dizer o seguinte, eu faço atividades com jogos com os meus alunos, eu passo filmes, eu tenho práticas inovadoras, se eu não penso em como fazê-las. Se você entregar R$10.000 a duas pessoas diferentes e você disser, façam cada um uma festa, cada um vai fazer de uma maneira diferente, você vai ter dois resultados diferentes. Então, pensando em melhorar minha prática, eu pensei, eu tenho que começar a refletir em como fazê-la. E se sou eu que vou fazer, eu tenho que começar a pensar em mim, em quem eu sou, aonde eu estou, no que eu estou fazendo. E eu acredito que eu, como professora, ou qualquer profissional da educação, tem que começar a pensar na educação nesses 4 pontos. O primeiro ponto, visão do papel da educação na sociedade. Eu parei e comecei a pensar sobre isso. O segundo, reflexão sobre o meio escolar. O terceiro, reflexão sobre o meu aluno e sua realidade. E o quarto, reflexão sobre o meu papel na atuação enquanto educadora. Aí vamos ao primeiro. Como que eu enxergo a educação? Na minha concepção, a prioridade da educação no Brasil é a formação intelectual e profissional. Há muitos anos nós nos detemos a isso e até hoje nós fazemos isso como prioridade. Agora, é só isso? Não, não é só isso. Não adianta eu chegar em sala de aula ou eu ter um curso de profissionalizante de ensino médio e saber que o meu aluno aprendeu muita coisa, mas ele é corrupto, ele não é ético, ele desrespeita, ele não cumpre horários, ele desvia material, ele leva livro para casa. Então, para mim, a segunda base da educação é a formação cidadã, porque é onde meu aluno vai aprender tudo isso. E a terceira é uma situação que nós temos negligenciado, mas que o mundo está cada vez mais gritando, dizendo, eu preciso de uma contribuição na minha construção psíquica e emocional. Nós, educadores, temos negado muitas vezes esse nosso papel como gestor, como apoio, como professores, mas nossa sociedade, ela está um pouco doente da mente. Às vezes uma pessoa tem muito conhecimento, vai muito bem financeiramente, mas se ela não estiver bem consigo mesma, se ela não conseguir enfrentar os problemas da vida, ela não consegue realizar suas atividades. Ela briga com o marido, chega na escola mal-humorada,
não consegue trabalhar bem, fica desequilibrada. Então, nós temos também esse papel, enquanto educadores, nessa construção dos nossos alunos. Augusto Cury, ele diz que a gente enche os nossos alunos de conteúdo, mas a gente não os ensina a viver, a lidar com as emoções da vida. Então, eu, enquanto educadora, tenho procurado fazer isso. Então, como que o segundo ponto, reflexão sobre o meio escolar. Chegar numa nova escola e não ter noção de onde estou. Nós somos seres que temos contato o tempo todo com o espaço onde estamos. Não podemos negar o lugar onde estamos. Então, na escola, eu procuro, assim que chego, avaliar esse lugar. E o que é que eu penso? Eu observo a infraestrutura, como usufruir adequadamente dos espaços, o que é que essa escola tem? Ela tem laboratório, ela tem biblioteca, ela tem pátio. Que equipamentos e materiais ela me fornece? Então, eu busco me informar. E outra coisa, os recursos humanos. Às vezes, nós trabalhamos com uma pessoa há anos e não sabemos qual é a função dela ali dentro da escola. Então, eu tenho que identificar, me informar qual é o papel de cada membro para, quando eu precisar, eu saber a quem recorrer. Ou então, eu vou ficar trabalhando sozinha. O quarto ponto, que para mim é o segundo ponto mais importante, que é a reflexão sobre o meu aluno e sua realidade. Identificar a faixa etária e o gênero é necessário, até para escolher um material didático a que eu vou trabalhar, eu tenho que saber qual é a faixa etária do meu aluno, se está adequado ou não. Refletir sobre a sua condição socioeconômica. Existem diversos estudiosos que falam sobre essa influência de uma realidade socioeconômica no aprendizado do aluno. Eu não posso chegar em sala de aula, numa sala com alunos em risco social, e perguntar se eles assistiram o filme que essa semana estreou no cinema, porque eu sei que eles não vão ter assistido. Então, eu tenho que saber com quem eu estou falando, para quem eu estou falando, para quando eu for fazer esse gatilho com a realidade, conteúdo realidade com o meu aluno, eu saber o que dizer. Eu conhecer o mundo dele e não ficar falando coisas que ele vai se sentir alienado, não vai ter interesse e não vai estar nem aí. Outra coisa, observar o padrão de comportamento de cada aluno e a natureza das suas diferenças. Nós temos que entender, enquanto educadores, independente do papel que cumprimos, que os nossos alunos não são iguais. Primeiro, eles não são robôs que vão sentar e ficar caladinho o dia todo nos escutando. E segundo, eles têm suas particularidades e individualidades. Uma das coisas que eu acho importante é observar como o meu aluno se comporta, porque quando ele mudar de comportamento, então é um aluno contido, que faz todas as atividades, de repente o menino chega muito desenrolado, muito doido, falando demais, alguma coisa aconteceu. Então, eu tenho o dever de saber, buscar saber o que aconteceu. E como é que eu busco saber como é que aconteceu? Às vezes, eu busco extrair informações com os outros colegas. Não dá para saber tudo em 50 minutos de aula. Mas a gente sempre tem aqueles alunos que a gente confia, que pode dar uma dica do que é que está acontecendo com o outro. Às vezes está passando por um problema, faz uma prova sua, tira um 3. Um aluno que tirou a vida toda 8, 9, 10. Faz todas as atividades, deixa de fazer. A gente não para pensar o que é que está acontecendo na vida daquele aluno, para conversar, para dar uma nova oportunidade. Tento também identificar as distorções, conflitos e dificuldades. Vivi em uma situação difícil, em uma escola em que trabalhei, em que as alunas estavam se sentindo assediadas pelo professor e pelos colegas. E esse professor, ele estava influenciando os alunos a fazer esse assédio. Além de fazer, ele fazia também. Assim dito, o problema estivesse acontecendo até hoje. Não é? Então, por isso que é importante observar o comportamento desse aluno. Pode passar. E reflexão sobre a atuação do meu papel enquanto educadora. Gente, na minha concepção, esse é o mais importante. Não adianta eu olhar meu aluno, julgar meu aluno, avaliar meu aluno, se eu não faço isso comigo mesma. Então, como é que eu comecei a fazer essa autoanálise? Eu comecei a considerar meus limites, fragilidades e habilidades. Para que isso? Vamos supor que vai haver uma feira de ciências na escola. Eu não vou me propor a dançar balé se eu não sei dançar balé. Não vou me propor a ensinar minha turma a dançar balé se eu não sei. Como é que eu vou ensinar? Então, eu tenho que saber o que eu sei fazer, o que eu sou boa e o que eu não sou boa.
Para quê? No que eu for boa, eu fazer, me propor. E o que eu não for, eu procurar estudar, se for do meu interesse, se eu achar que é necessário para a minha prática educativa. Mas eu preciso primeiro me conhecer enquanto profissional. Segundo, refletir sobre a postura em sala de aula. Eu acredito que a educação, ela passa do modo que nós falamos a outras questões mais complicadas. Eu não posso falar com o meu aluno o tempo todo com aspereza. Nós temos que nos lembrar que somos seres humanos e temos sentimentos. E que as outras pessoas que estão ao nosso redor são influenciadas pela nossa conduta e nós pela delas. Perdoem-me os profissionais que acham que tenham que ser rude com os alunos. Eu não concordo. Eu não concordo com aquele professor que desperta medo, que amedronta. Eu concordo com o professor que é mais tranquilo e consegue cativar o aluno, porque o medo trava nosso cérebro, e não sou eu que estou dizendo, é a ciência. O medo trava o nosso cérebro. Aluno com medo não aprende, fica estático, não consegue pensar. Então, eu tenho que observar como é que eu falo com o meu aluno. Se eu quero um aluno educado, se eu quero um aluno respeitador, eu tenho que ser também com ele, eu tenho que servir primeiro de exemplo. Então, também, a minha escrita, preocupo-me. Já cheguei em salas e o professor começa a escrever de um lado do quadro, aí vai para o meio, aí vai para o outro, e no centro o aluno fica confuso, não sabe nem por onde é que as coisas estão começando. Então, a gente tem que preocupar-se não só em não escrever errado, mas em como. Na organização de materiais e em avaliar. O que é que eu avalio? A minha participação nas atividades escolares é como foi falado por... Sim, esqueci o nome. Eugênio, isso. Gente, compromisso. Não adianta eu dizer que eu sou membro de uma escola se as atividades realizadas eu não participo. Lógico que nós não somos robôs, vamos ter condições de participar de tudo. Às vezes a gente está cansado, está com a mente ruim, mas pelo menos me informar do que está acontecendo. Às vezes tem eventos que está lá o diretor, o vice-diretor e os coordenadores fazendo tudo sozinho. Estou mentindo? Não é? Então, eu, como educadora, tenho que me propor isso, a participar disso. O cumprimento das regras é essencial também. E essas regras, elas não só as da escola, mas a que eu crio com o meu aluno. É necessário essas regras para que ele entenda como funcionam as aulas comigo, como vão funcionar. E avalie os resultados obtidos na minha atuação. Não só na minha atuação como professora, mas nos resultados com os meus alunos. Está acabando, viu, gente? Espera aí. Planejamento. Costumo planejar detalhadamente as ações a serem realizadas. Como faço isso? Pego um papelzinho e vou escrevendo. Vou fazer uma atividade. Então, vou fazer uma atividade, vou gastar tantos minutos, vou precisar de tal material, tal aluno vai participar, vai ser responsável por isso, esse outro por isso. Ajuda a minha mente não ficar sufocada de informações e eu não me perder. Até as aulas, aula por aula, pego o caderno e boto lá. Tema da aula, que material vou usar, qual é a atividade que eu vou fazer, num planejamento semanal que eu sempre faço. E pesquisa. Costumo estudar os temas que são dados em aula, pesquisar atividades, projetos e assistir aulas de outros docentes. Sempre que eu vou dar aula, eu leio o livro didático que é da turma, outro livro didático, leio blogs, assisto videoaulas de outros professores, porque acredito que isso sempre vai contribuir com o meu conhecimento. Ações e recursos didáticos. Eita, peraí, para não dizer tudo isso. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é utilizar recursos audiovisuais. A gente tem uma juventude que vive esse mundo, um grupo de adolescentes que vive nesse mundo da imagem, do som, do computador, do celular. Agora, aplicar simplesmente esse recurso sem extrair o que ele tem de melhor não serve. Então, como é que eu costumo fazer? Se eu vou aplicar um filme para o meu aluno, eu sempre associo esse filme ao conteúdo que está sendo dado, e antes de ele assistir, eu discurso para o meu aluno, dizendo o que é que o filme vai apresentar, e digo o que é que eu quero dele.
Observe, por exemplo, a situação econômica da população, a função dos gestores na sociedade, a função das Forças Armadas na sociedade, a desigualdade. Observem a paisagem e depois eu ainda comento com o meu aluno o que foi feito e, por último, ainda faço uma atividade de interpretação. Outra coisa que eu procuro fazer, realizar debates transversais, principalmente sobre o tema cidadania. E, além disso, além desses debates, eu escolho, por exemplo, uma vez por mês para fazer isso, fujo da geografia e vou para esse debate. E, além disso, realizar ações de intervenção e participação social. Como? Vou citar um exemplo de uma bem bacana que aconteceu. Nós discutimos homofobia em sala de aula e eu propus aos alunos que eles fizessem cartazes. A ideia principal era só colocar no mural da escola. Nós resolvemos fazer uma intervenção na rua. Eles foram para o sinal, a gente foi para o sinal ali perto da Caixa Econômica. Quando o sinal fechava, eles corriam com os cartazes para a faixa. E ficavam lá com os cartazes. E depois, ainda houve uma palestra aqui no IF, que nós viemos ver essa palestra. Então, o meu aluno ele teve uma discussão sobre o tema, ele vivenciou uma ação e a experiência do outro, porque eram pessoas contando sobre sua experiência, sobre casos de homofobia que tinham sofrido. Então, ele consegue se formar uma opinião enquanto cidadão por viver o que ele estava aprendendo, o que ele estava discutindo. A gente saiu em sala de aula. Alguns meninos se recusaram, a princípio, a ir para o sinal. Quando os outros foram, eles foram também. Então, já perde um pouco do machismo que tem intrínseco na nossa sociedade, nos nossos atos e discursos. Ele já vê que ele não vai morrer se ele largar um pouco disso. Então, acho que isso é uma construção cidadã. Pode passar, Teixeirinha. Deixa eu ver outra coisa. E refletir sobre o tratamento com o meu aluno. Eu comecei a pensar que eu tenho que informar o meu aluno. Chegar em sala de aula e dizer o que eu vou fazer. Olha, hoje nós vamos começar a falar sobre isso, isso e isso. Não simplesmente chegar e começar a botar o conteúdo no quadro, sem explicar ao aluno o que é que eu estou fazendo. Outra coisa, estimular a participação e a construção de uma reflexão crítica da realidade. Normalmente, a maioria das vezes, você está explanando um conteúdo e vou dizer lá, o relevo da Europa é assim, assim, assim. O que danado o meu aluno quer saber de relevo da Europa? De como é que eu vou fazer esse aluno prestar atenção em mim sobre o que eu estou dizendo? Eu não vou perguntar de volta como é que eu disse que é o relevo. Eu faço o seguinte, vocês acham que o relevo na Europa é diferente em cada região? Por quê? Quando a gente usa a palavra acha, a cabeça do aluno vai fazer assim, ó, trum, vai dar um estalo. O que é que eu acho? Aí ele vai começar a refletir. Ele vai começar a usar o cérebro, não só como mais captador de informações, mas como potencial de reflexão. Então, eu faço isso com tudo que eu trabalho. O que você acha? Por que pode ser assim? Nunca procuro do aluno a resposta pronta do que tem no livro, a informação que tem no livro. Eu tento provocar nele a opinião própria, mesmo que esteja errada, de acordo com o conteúdo. Mas eu tenho que provocar, para ele aprender a pensar. Nós temos que entender, como educadores, que nós não fazemos o nosso aluno aprender, nós orientamos ele a aprender. Então, somos orientadores. Se eu peço uma pesquisa, eu tenho que orientar em que site é mais confiável, o que é que eu quero, conversar com esse meu aluno enquanto orientador. Porque ele tem que aprender a construir um conhecimento sozinho, não com informação pronta dada por mim. Pronto, gente. Olha só como é que eu entendo essa relação professor-aluno. Eu entendo que ela é composta por um contexto fortíssimo social, pelas nossas individualidades. E isso envolve sentimentos, pensamentos, experiências. A linguagem que eu estou usando para atender os pais é a correta? Então, acho que vocês, como gestores, como apoio, como coordenadores, têm que começar a pensar nisso também. É uma forma de melhorar nossas ações em sala de aula e na escola como um todo. E quando eu comecei a fazer isso, o que é que eu percebi de melhorias? Segurança profissional,
Hoje eu me sinto muito mais segura quando eu vou entrar numa sala de aula, porque eu já preparei minha aula, eu já sei o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui. Autocontrole na gestão das atividades. Se houver um conflito a ser resolvido, pode ser que todo mundo saia de si. Eu fico lá, continuo, porque eu sei que aquilo ali, o mundo não vai se acabar. Eu me preparei para aquilo. Menor frustração com os resultados. Às vezes a gente prepara uma aula e a gente tem a ideia que vai ser, né? Aí o negócio não anda. Mas aí quando você se prepara para o oposto também. Então, tenho tido menor frustração, maior incentivo ao desenvolvimento crítico, reflexivo, ético e autoconfiança do meu aluno. Eu tenho percebido que eu tenho contribuído para esse melhoramento do meu aluno. Tenho estabelecido com ele uma relação de proximidade e de confiança e tenho criado consciência dos meus limites de alcance das minhas ações. Gente, infelizmente, nós não vamos mudar a educação como um todo. Mas se a gente se propor a melhorar pelo menos o que a gente faz, já resolve um pouquinho. Numa sala de 40 alunos, eu não vou colaborar para o conhecimento dos 40. Mas se eu só colaborar para o conhecimento de 5, eu já fiz alguma coisa. Foi melhor do que não fazer nada. Então, gente, essa a minha proposta de aperfeiçoamento profissional, o que eu tento aplicar na minha prática educacional. E isso vai em tudo, desde das escolhas dos temas, em ouvir meu aluno, em saber o que ele quer, até estar aqui com vocês, eu precisei fazer isso também. Tá bom? Muito obrigada. Muito interessante, né? Nós estamos aqui encantados com a participação das nossas colegas e refletindo como é importante a mediação do professor, como é importante a forma como ele conduz, né, a sua prática, como ele se relaciona com o aluno, que é o nosso foco principal.